olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso.
sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos. Meus amados irmãos, é um prazer e um privilégio enorme poder voltar a ter outra oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, mesmo que nessas circunstâncias que não são as mais desejáveis, mas é sempre uma alegria, tem que ser sempre uma alegria poder ter esse privilégio de meditar na palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, aqueles que estiveram nas pastorais que nós fizemos lá no salão de culto. Em algumas delas eu tive a oportunidade de pregar e refletir acerca de alguns personagens bíblicos. Eu gosto muito de refletir acerca de alguns personagens bíblicos, e a gente refletiu acerca de Enoque, acerca de Tomé, e a gente viu, por exemplo, que o personagem bíblico de Tomé não é necessariamente aquilo que se acredita na cultura popular, aquilo que se popularizou, especialmente pela influência do catolicismo. E aí é importante a gente ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar com esses personagens. E hoje eu queria mais uma vez refletir acerca de um personagem bíblico, mas dessa vez eu não sei nem se posso chamá-lo de personagem, mas é um indivíduo que é completamente distinto dos demais, porque inclusive Bach o chamou, o conceituou como aquele que é completamente outro, aquele que transcende a nossa capacidade racional, porque hoje nós pretendemos falar acerca de Deus. Me desculpem se fizer algum barulho, aqui com frequência passa avião, mas a gente vai tentar manter a atenção e meditar na palavra de Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Judas, na Epístola de Judas, que é só, você achou o Apocalipse, volta uma página, tá na Epístola de Judas. Uma epístola curta, que tem apenas 25 versículos. A gente vai meditar especialmente na última perícope, que é o verso 24 e 25, e vamos trabalhar em cima só do verso 24. Eu queria muito que a gente trabalhasse em cima dos versos 24 e 25, mas por incrível que pareça, eu precisaria de muito tempo para que a gente trabalhasse todos os conceitos magníficos que a gente pode encontrar nesses dois versículos. E aqui eu já adianto algo para os irmãos. Eu sempre tento conclamar os irmãos a perceber a beleza sobrenatural e a riqueza infinita que a gente encontra na palavra de Deus, como ela é capaz de alimentar os eleitos de forma extraordinária. E é por isso que a gente deve manter em obediência ao Senhor a nossa meditação diária. Provavelmente nesse tempo de pandemia alguns estão tendo mais dificuldade, aqueles que têm filho pequeno em casa, mas a gente precisa de fato continuar nos expondo a palavra do Senhor em comunhão com Deus, e Deus faz coisas magníficas através da sua palavra na nossa vida. E aí eu queria primeiro contextualizar para os irmãos rapidamente a Epístola de Judas. O escritor da Epístola de Judas é o irmão de Jesus, tá? Ele se identifica no verso 1 como servo do Senhor Jesus e irmão de Tiago. E aí, como Tiago, o Tiago proeminente que a gente tem na Bíblia, aquele que preside o conselho de Atos 15, é o irmão de Cristo, a gente conclui, a maioria dos exegetas conclui, que esse Judas que escreve a carta, apesar de ser um nome comum, esse Judas é muito provavelmente o irmão de Cristo. E a epístola ela tem alguns objetivos, basilares. Ele começa primeiro desnudando a falsidade e a hipocrisia de falsas doutrinas e de falsos mestres. Ele vai, inclusive, mostrar, fazendo um paralelo, olhando para o Antigo Testamento, mostrar como Deus condena os ímpios, aqueles que se opõem à palavra do Senhor. E depois ele vai acusar os falsos mestres. A partir mais ou menos do verso 17, ele começa a encorajar os irmãos, os fiéis, a permanecerem firmes
na fé genuína, crerem no Senhor. E ele termina a epístola, em versos 24 e 25, dizendo a quem nós devemos permanecer fiéis. Ele diz que os irmãos devem permanecer fiéis, mas no verso 24 e 25 ele vai dizer quem é esse a quem nós devemos ser fiéis, que é Deus. E aí ele faz essa doxologia, que significa palavra de glória ou palavra de louvor, de exaltação a Deus. E ele vai tratar alguns... É quase um poema que ele faz para fechar a sua epístola, mas aí a gente vai ver como a reflexão acerca da palavra de Deus é valiosa. Vamos ler o texto e eu vou elaborar esses conceitos com os irmãos. Eu espero que o Espírito Santo nos dê a graça de que nós entendamos aquilo que eu estou tentando expor para a amada igreja. No verso 24 e 25 da epístola de Judas, diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, nesse verso 24, que é o que a gente vai tentar trabalhar hoje, um verso curto, que tem aqui na minha Bíblia 2 linhas e meia, mas que a gente vai tratar especialmente de 3 palavras que estão contidas nesse verso, nesse versículo. Veja, a primeira leitura, uma leitura talvez desatenta, pode não parecer nada demais, mas quando a gente reflete acerca da organicidade, da completude da obra da Sagrada Escritura, a gente vai ver como essas palavras podem nos trazer conceitos e aprendizados magníficos. Ele começa o texto do verso 24 dizendo: Ora, aquele que é poderoso. O primeiro conceito que ele apresenta acerca de Deus é poderoso. E nós vamos nos ater a esse termo e outros dois, que é exultação, imaculado e glória. Então, 4 termos: poderoso, exultação, imaculados e glória. O primeiro termo que ele apresenta é poderoso, e ele apresenta isso como uma característica de Deus, aquele que é poderoso. E talvez para a gente seja muito comum ouvir falar que Deus é poderoso, mas é por isso que eu falei com os irmãos acerca dessa necessidade que a gente tem de refletir. Porque que poder é esse? Quem é esse poderoso? Seria, por acaso, Deus alguém poderoso como são os homens poderosos? Como são os frutos da nossa imaginação? Os super-heróis, Batman, o super-homem. Eu tenho um sobrinho, o filho do presbítero Eduardo, Davizinho, que na sua inocência de criança, ele pergunta ao pai: Papai, quem é mais forte? É o Superman ou Jesus? E faz esse tipo de questionamento: é o Thor ou é Jesus? Para a gente que já passou da infância, a gente precisa ter em mente a consciência de que quando a Bíblia fala do poder de Cristo, do poder de Deus, é um poder completamente transcendental, é algo completamente inimaginável para o ser humano. E a gente vai tentar tratar desse poder através daquilo que a palavra de Deus nos expõe. Tentar entender a Deus, tentar entender qualquer característica de Deus é presunçoso, é uma pretensão que eu não quero alimentar nos irmãos. Acerca dessa discussão sobre compreender a Deus, Cornelius Van Til, ele cunhou um termo, uma expressão que na verdade representa uma doutrina, que é a doutrina da incompreensibilidade de Deus. Isso significa não que nós não podemos compreender nada acerca de Deus. Significa que a gente não pode compreender tudo acerca de Deus. A gente pode compreender somente aquilo que Deus revelou na sua palavra, mas nós nunca seremos capazes de entender Deus na sua completude, porque ele não cabe na nossa razão. Mas acerca daquilo que ele revelou de si mesmo na palavra, nós podemos e devemos ansiar por entender. E aí o texto de Judas começa dizendo que Deus é poderoso. A gente vai tentar entender, baseado na Bíblia, o que significa poderoso. Nós já falamos que não é um poder como de um super-herói. Mas que poder é esse, então, de Deus? A palavra de Deus em Efésios vai dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. E esse é o primeiro conceito que eu queria abordar com os irmãos.
Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. E pode parecer, no primeiro momento, um pleonasmo, pode parecer uma redundância, aquele que é poderoso pelo seu poder, mas não é. Essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Tá? Diferente de alguns personagens, tá, da ficção, Deus não é poderoso porque tomou um elixir lá, como Asterix e Obelix, se eu não me engano é o nome de uma ficção, de um desenho. Deus não é poderoso por causa de uma injeção que tomou, como o Capitão América. Deus é poderoso porque é o seu poder. A primeira vez que alguém perguntou o nome de Deus, lá no Gênesis, quando Moisés questiona, eles: se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Eles: eu sou. Eu sou. O poder de Deus não foi concedido, não foi delegado. Ele é poderoso porque ele é poder. Porque o próprio poder, que nós nem sequer conseguimos conceituar, subsiste em Deus. Então ele é poderoso para fazer pelo seu poder. Deus, ele é suficiente a si mesmo. Ele é suficiente à sua obra, sem necessidade de intermediário. E isso é algo importante para a gente compreender acerca do poder de Deus. É esse poder que Judas está falando. Aquele que é poderoso. Acerca do Filho, da segunda pessoa da Trindade, em Hebreus, o autor diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ora, Cristo, que é o resplendor da glória e a exata expressão do Pai, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, o poder que sustenta todas as coisas pela sua palavra, sem precisar mover um dedo. Esse é o poder que em Gênesis criou todas as coisas, criou céus e terras, definiu limites, firmamentos, só por falar. E esse é o poder que no Apocalipse trará juízo sobre todas as criaturas, salvará os eleitos e destinará os não eleitos, os ímpios, junto com o demônio e seus anjos, para o lago de fogo e enxofre. Aquele que tem poder sobre a vida, sobre toda a criação. Esse poder que Deus tem, e aí também teria uma beleza muito grande para a gente trabalhar, não dá para a gente trabalhar hoje, que é como a palavra de Deus pega alguns conceitos, alguns atributos e implica não somente, imputa eles ao Pai, imputa eles também ao Filho, e a gente vai ver também alguns atributos que são imputados ao Espírito Santo. E quando você tem uma leitura atenta, você consegue perceber a beleza da Trindade agindo na história em benefício do ser humano, em benefício dos eleitos. E aí o texto trata desse poder, tá? Esse poder completamente diferente de qualquer poder humano que a gente possa imaginar. Se Deus é tão poderoso que consegue criar todas as coisas pela palavra do poder, diz: haja luz e passou a haver luz, né? Haja aves no céu e passou o céu a ser povoado por aves, diz que haja peixes no mar e hoje tem uma infinidade de vida marinha que o ser humano ainda não conhece, o oceano. Esse Deus que é completamente grandioso, que nós não conseguimos conceber o seu poder. Eu faço minhas as palavras do profeta Jeremias, quando pergunta: há porventura coisa demasiadamente difícil para Deus? Há porventura algo que Deus não possa fazer? E quantas vezes nós limitamos o poder de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós duvidamos do poder de Deus? Nesse momento de pandemia, nesse momento que muitos são assolados pelas notícias pessimistas, fatalistas que nós vemos na televisão ou que nós vemos na internet, algumas teorias da conspiração, algumas teorias apocalípticas de que o mundo vai acabar, de que esse vírus, o Covid-19, foi criado em laboratório, não foi, e todo esse questionamento muitas vezes tem tomado no nosso coração um lugar que pertence a Deus. Tem nos tirado a paz, tem nos trazido a inquietude que não é condizente com aquele que conhece o ser todo-poderoso do universo. Aquele que conhece, que foi apresentado a Deus, que foi resgatado pelo seu Filho, não deveria estar assolado, perturbado, porque entende que Deus é poderoso sobre todas as coisas, quanto mais sobre um vírus microscópico. Se aquele que nos salvou venceu a morte, venceu o pecado, venceu a tentação, quanto mais é capaz de vencer um vírus. Mas a nossa pequenez e a nossa falta de poder e de força, talvez às vezes nos faça ver Deus de maneira humanizada, e a gente duvida do poder de Deus. Como eu disse, Deus não é super-homem para ser fragilizado, enfraquecido por criptonita.
Deus é completamente poderoso, nada nem ninguém pode se opor àquele que governa do seu trono celeste todas as coisas. Então é necessário, meus irmãos, que nós entendamos que poder é esse. Tá? Não é um poder, como eu falei, que nós possamos atribuir a qualquer outro ser. É um poder completamente transcendental. E aí o profeta Jeremias se pergunta, porventura, alguma coisa que seja difícil, demasiadamente difícil para Deus? Nós sabemos que não, meu irmão. Isso deve nos trazer calmaria e deve nos trazer esperança. Mas nós vamos avançar no texto e ver que ele ainda tem belezas extraordinárias para nos apresentar. Na sequência do verso 24, ele diz que Deus é poderoso, o autor da epístola, Judas, ele diz que Deus é poderoso para fazer alguma coisa. E esse para fazer alguma coisa começa dizendo que Deus é poderoso para vos guardar ou nos guardar dos tropeços. Meus irmãos, nós podemos ser guardados do tropeço, guardados do pecado, livres, né, não somente do poder da acusação do pecado, mas também da execução do pecado, porque muitas vezes Deus nos dá o livramento, porque Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para nos guardar do pecado. E esse que é poderoso para nos guardar do pecado, inclusive, já nos libertou do poder do pecado sobre nós, do poder do pecado na morte, no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma verdade que precisa estar vívida nas nossas mentes, para que nós possamos confiar no Deus bíblico, aquele Deus que pode todas as coisas. E Ele pode também nos guardar dos tropeços, meus irmãos. Deus é poderoso para nos conduzir por pastos verdejantes, para nos levar a águas tranquilas. Deus é poderoso para nos fazer como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cuja a folhagem não murcha. Deus é poderoso, meus irmãos. E isso tem que estar realmente vívido na nossa mente. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem Judas instou para que os irmãos permanecessem fiéis, não caiam nas falácias das vãs filosofias, dos falsos mestres. Olhem para esse Deus que é poderoso para vos guardar dos tropeços. O texto segue e eu queria, inclusive, fazer algumas comparações breves, como, por exemplo, no Salmo 73. No Salmo 73, o salmista, no verso 2, ele vai dizer que quase os seus pés resvalaram do caminho, mas o Senhor o pegou pela mão direita, o conduziu. O Senhor é quem o salva, quem o conduz com o seu conselho e o recebe em sua glória. O salmista, de maneira até profética, porque escreveu em vida, mas entendia que seria recebido na glória, ele diz: é o Senhor que faz com que firme os meus passos, que firme os meus pés, apesar de eu ter ficado assim, de revalar os meus pés dos teus caminhos, de cair em desgraça, em pecado, o Senhor me livrou do tropeço. O Senhor é poderoso para me livrar do tropeço, me conduzir pelos teus conselhos e me receber na sua glória, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha segurança. Meus irmãos, se nós entendermos que essa não é a nossa morada, que esse não é o nosso mundo e que a nossa segurança não está depositada na capacidade intelectual humana de encontrar vacina para vírus, ou na nossa capacidade intelectual ou física de prover as nossas famílias, mas que a nossa segurança está depositada no sacrifício de Jesus Cristo e na soberania imutável do amor de Deus, nós podemos então encontrar descanso. Um descanso que nós deveríamos encontrar, que eu espero que nós encontremos, parecido com aquele que encontrou o profeta Abacuque, ao começar o seu livro questionando a Deus e a terminar o seu livro com uma demonstração de confiança ao Senhor, belíssima, que todos os irmãos com certeza conhecem, quando o profeta Abacuque diz: ainda que não haja o fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Veja, meus irmãos, ainda que tudo dê errado, ainda que me falte mantimento, ainda que não haja fruto,
ainda que não haja gado, ainda que não haja ovelhas, ainda que tudo se levante contra mim, o Senhor é a minha fortaleza e eu me exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente, porque quando os olhos estão fitos na salvação, no mundo por vir, na vida eterna, nós andamos altaneiramente. Então, eu espero que nós também tenhamos esse espírito que teve o profeta Isaías, de entender que nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem principados, nem potestades, nem vírus, nem bactérias, nem doenças, nem desgraças, nem guerras, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus graciosamente resolveu nos amar, nos resgatar, nos salvar e virá, meus irmãos, nos levar para si. Mesmo que nossos pés resvalem, mesmo que nós possamos ver em nós, na nossa carne, uma lei que milita contra o Espírito, como disse o apóstolo Paulo, mesmo que nós entendamos que a nossa inclinação natural é para o pecado que nos leva à morte, nós entendemos que Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços. Deus é poderoso para nos regenerar, para nos transformar em nova criatura. Esse é o poder de Deus, é o poder da vida, de dar a vida aos mortos. Há poder maior. Quem, além de Deus, pode dar vida a quem estava morto? Eu não estou só falando de ressuscitar mortos dos seus corpos físicos, como Lázaro. Eu estou falando de nós, que andávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Meus irmãos, nós andávamos mortos e Deus nos deu vida. O que mais pode nos tirar a calma e a confiança? Isso me faz lembrar um hino antigo, talvez os mais antigos lembrem, que é o hino 368, Binário Novo Cântico. Eu não vou cantar, mas vou recitar, e diz assim o hino: Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus vos guarde em sua luz. Aqui, na primeira estrofe do refrão, está a nossa segurança. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Nós estaremos com Jesus no dia da glorificação, pelo poder de Deus e pelo amor de Jesus Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir com a obra salvífica, e isso é algo muito pacífico para qualquer presbiteriano, para qualquer calvinista, mas às vezes nós esqueçamos que não há nada que nós possamos fazer para contrariar a vontade de Deus. Aquele que Deus salvou, e nós conhecemos o conceito doutrinário de graça irresistível, nós não podemos sequer nos opormos à vontade de Deus. E isso é magnífico, meus irmãos. Se Deus quer me salvar, não há quem possa impedir Deus de concluir os seus planos, nem mesmo eu. Isso é reconfortante ao meu coração. Eu espero que seja reconfortante aos corações dos irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que criou tudo pela força da sua palavra, sustenta todas as coisas pelo seu poder, continua, meus irmãos, governando a história. E não tem guerra, nem vírus, nem doença que tire de Deus o trono e a sua majestade sobre todas as coisas. Em seguida, meus irmãos, o texto diz também que Deus é poderoso não só para nos livrar dos tropeços, mas para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. E aqui nessa frase está todos os outros conceitos que eu queria trabalhar com os irmãos. Ele diz que Deus é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. São outras palavras que talvez na primeira leitura possam passar desapercebidas, palavras comuns dentro do texto bíblico. Mas eu queria mais uma vez refletir com os irmãos acerca dessas palavras, acerca da beleza que está contida numa investigação mais atenta dessas palavras. O texto de Judas está dizendo que Deus nos apresentará, e nós sabemos disso. A palavra de Deus está recheada de promessas acerca do dia da volta do Senhor. Ele vai nos apresentar, mas Ele vai nos apresentar com exultação. Ele vai nos apresentar com alegria. Meus irmãos, nós entendemos o preço que foi pago para a nossa regeneração. O preço que Deus pagou. Deus Pai enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E Deus Filho veio
se humilhou, se esvaziou, viveu em forma humana, foi tentado, passou. Soube o que era fome, o que era frio, foi tentado no deserto por Satanás, venceu todas as provações, foi obediente até a morte, morte de cruz, sofreu na morte, teve suas mãos e seus pés perfurados, foi traspassado por uma lança de soldado romano, morreu, foi sepultado. Esse preço que Jesus Cristo pagou para nos salvar não traz para Jesus nenhuma amargura, nenhum remorso. Pelo contrário, ele nos apresentará diante do Pai feliz, alegre, exultante. Ele é poderoso para nos apresentar com exultação diante da sua glória. E não somente isso, ele nos apresentará imaculados. Ele nos apresentará sem mancha, sem mácula. Nós sabemos que Deus é poderoso e que a palavra de Deus mostra isso o tempo todo durante a sua progressividade. Mas por que então Deus faz exatamente... Porque o autor faz exatamente essa afirmação, que Deus é poderoso para isso. Parece, meus irmãos, que o autor queria fazer esse alerta que eu estou tentando fazer aos irmãos hoje. Não esqueçam, tamanho é o poder de Deus. Quão grandioso é o poder de Deus. É tão grande que ele tem poder para levar o morto à vida e poder para nos levar imaculados diante da sua glória. Meus irmãos, Cristo ressuscitará os corpos dos mortos no dia do juízo. A uns ele lançará no lago de fogo e enxofre. A outros ele dirá: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Nós vemos essa promessa lá em Mateus no capítulo 25, quando ele se sentará no seu trono e dirá a uns: aparta-te de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas a nós ele dirá: vinde bendito de meu Pai, para a possessão do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Cristo se entregou, meus irmãos, para cumprir a vontade do Pai. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca dos que ele me deu. Ele não perderá nenhum de nós, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa incredulidade. O Senhor é quem garante a nossa salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a garantia de que nós fomos salvos, de que o preço foi pago por nós e que ele poderá então sim nos apresentar diante do Pai. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5: e Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, a tornasse santa, sem mancha nem mácula, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse Deus, meus irmãos, é poderoso para nos apresentar diante de si mesmo com alegria, com exultação, e vai nos apresentar imaculados. Uma igreja, um corpo celestial de Cristo que não tem ruga nem mancha nenhuma, porque nós fomos santificados pela obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós tentarmos fazer um exercício de imaginação com a nossa pequenez, com a nossa incapacidade racional de pensar sobre aquilo que é estar diante do Senhor, nós ficaríamos provavelmente maravilhados, né? Pensar que toda a obra, desde o Gênesis ao Apocalipse, e olhando para a Bíblia você percebe como o plano de Deus, diante da fundação do mundo, como diz o próprio Jesus Cristo, Deus que não precisa de ninguém, que é poderoso porque o poder subsiste em si, como nós vimos, resolveu criar o homem, resolveu depois salvar o homem, resolveu morrer pelo homem e agora virá resgatar esses homens e mulheres para si. E nós estaremos entre a igreja de Cristo, que será imaculada e que será apresentada diante de si com alegria, apesar do preço pago. Porque Ele é poderoso, meus irmãos, e porque essa é a vontade de Deus, Ele nos apresentará com alegria diante de si, sem mácula, mas gloriosos. Estaremos diante do Senhor, santos, contemplando a glória do Pai, porque Ele é poderoso, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E o que representa, então, a última palavra que eu queria trabalhar hoje, que é a glória. Diz o texto que nós seremos apresentados diante da glória de Deus. Meus irmãos, o profeta Isaías diz que a terra
toda a terra está cheia da glória do Senhor dos Exércitos. No capítulo 42, no verso 8, o profeta diz que o Senhor revela as palavras do Senhor e diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a em minha honra a imagem de escultura. O Senhor está dizendo: a minha glória a mim pertence, a mim somente, porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que é glorioso. O Salmo 19 também nos diz acerca desse tema: os céus proclamam a glória de Deus. Nós entendemos que a glória de Deus está na assinatura da criação, mas nós não veremos a glória de Deus como a glória revelada. Nós não veremos a glória de Deus como vemos hoje quando olhamos para a magnitude da criação. Como eu falei, o ser humano nem conhece a completude do oceano, tão pequenos que nós somos diante de Deus que criou todo o universo. Mas nós veremos a glória pessoal de Deus. Como nós falamos antes, Jesus Cristo é aquele que é o resplendor da glória de Deus. E é aquele que vai nos apresentar diante de si mesmo, como igreja imaculada. Então nós veremos a glória pessoal de Deus. Nós estaremos diante da grandiosidade da glória de Deus de forma que ninguém viu, nem Moisés no Êxodo pôde contemplar a glória de Deus. E é um privilégio que está reservado para nós. O que é que pode nos assolar? O que é que pode infringir sofrimento ou desesperança a nós? Nós estaremos lá, meus irmãos, purificados diante do Senhor dos Exércitos. Mas até lá, até que o Senhor Jesus volte, e eu espero que Ele volte o mais breve possível, mas até que Ele volte, eu espero que nós estejamos buscando a santificação, que é a nossa responsabilidade, a santificação progressiva, e que nós busquemos o Espírito de Deus, para que se cumpra em nós aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Porque a manifestação visível de Deus, aquilo que se pôde ver, que os olhos humanos já contemplaram do próprio Deus, que foi a pessoa. O celular parou de gravar, eu acho que é aquele toque de que eu estou falando demais. Mas aí nós vamos concluir exatamente com essa reflexão, que essa lembrança do Deus que nós servimos, que é poderoso, soberano, que é único, que isso nos acalente o coração, que ao lembrarmos aquilo que passaram o apóstolo Pedro e João lá em Atos 4, quando foram presos depois de curarem um coxo, e aí o Sinédrio os questionou: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E aí Pedro vira para ele e discursa e, em síntese, diz que vocês fiquem sabendo que Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado por vós, é a pedra angular. E é em nome de Cristo, ou seja, não é no nosso próprio poder, é no poder daquele que é verdadeiramente poderoso, que nós fizemos isto, que nós curamos. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós, meus irmãos, alcançamos essa salvação pela livre graça e o magnífico amor de Deus. Que isso seja uma verdade absoluta no nosso coração, que isso esteja diariamente vívido na nossa mente e que nós possamos então descansar, sabendo que aquele que é poderoso, que o seu poder é tamanho que nós somos incapazes de compreender, mas que nós confiamos pela fé, que governa todas as coisas do seu trono celestial, Ele está cuidando de cada um de nós. Se Ele sabe o nome das estrelas, se Ele conhece os pássaros que voam pelos céus, quanto mais Ele cuida dos seus eleitos e dos seus filhos, meus irmãos. Que nós tenhamos isso na nossa mente, que o Senhor nos guarde dos tropeços, que o Senhor nos anime a alma, que Ele cuide de nós e que nós possamos gastar o tempo que temos tido durante essa quarentena para aquilo que é realmente precioso, honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Deus fique com todos vocês.
te quero, te busco, te amo mais que tudo, mais que tudo. Teu amor, teu carinho, tua palavra e tua justiça, tua paz, tua bondade, teu cuidado e teu querer. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, yeah, mais que tudo. Aleluia, Senhor. Eu olho